Boa noite a todos aí. Estamos iniciando mais uma live, né? No dia de hoje, quarta-feira. Algumas pessoas entrando aí. Então, boa noite a todos, né? Então, estamos iniciando uma live aí no dia de hoje. Agradeço a todos que estão participando e na semana que a gente não realiza essa live, existe aí as solicitações, é um carinho muito grande estar perto de vocês nesse momento, né? E vou chamar a nossa convidada para aí com isso também nós começarmos então essa live, que nós vamos falar de um tema bem interessante, né? Qual o impacto do sono nessa pandemia? Deixa eu chamar a Lê aqui que ela já entrou. Fernando só, a Letícia. A Letícia é uma colega bem especial, eu tive o prazer. Olá, Lê, boa Oi, tudo noite. bom, Francine? Boa noite. Boa noite. Então, gente, eu tive o prazer, né, hoje de ter a presença, né, de doutora Letícia, é uma colega muito querida, que já me deu bastante, já consegui, assim, ter a honra de assistir bastante aulas delas em congresso, e ano passado nós tivemos a honra de tê-la aqui em Vitória, no congresso aqui da BENEP. E a doutora Letícia, ela é neuropediatra, médica do sono e neurofisiologista, né, do Hospital da Universidade de São Paulo, Hospital da Criança, né, da USP, né, de São Paulo, e também do Einstein, coordenadora aí de pós-graduação, com muita experiência nesse assunto. E aí a gente conversando, né, dessa demanda que vem surgindo, né, para nós que estamos em atendimentos ainda que remotos, né, do sono da criança e o impacto que tem ocorrido desse sono em toda a família. Então, como nós viemos conversando durante essa semana, nós conversamos de a gente tentar dividir esse momento em duas partes. Uma, assim, mais relacionado ao sono das crianças menores, né? E uma mais relacionado aos adolescentes e adultos jovens, né? E começando aí, Lê, eu queria, assim, se você quisesse se concluir aí tua apresentação, também vai ser um prazer de estar a gente conversando nesse impacto, né? Porque a gente está vendo aí uma rotina muito modificada, onde o metabolismo está modificado, a nossa incidência de luz aí também modificada, os horários, as rotinas não presenciais. Então, queria conversar com você um pouquinho, né, desses impactos, o que a gente, uma pergunta que está ocorrendo, se a criança pode ter insônia, por exemplo, né? E aí eu queria que você pudesse um pouquinho explicar a todos aí que nós temos algumas perguntas que diante eu acho que a explanação da doutora Letícia a gente vai conseguir responder também, tá? E então, Lê, você está com a palavra, para nos auxiliar. Obrigada, Francine. Obrigada pelo convite, pela apresentação, né? É isso mesmo. Eu sou médica do sono, neuropediatra de formação e neurofisiologista, e eu coordeno o serviço aqui no Hospital das Clínicas da USP da parte infantil, tanto o laboratório quanto o ambulatório, e a pós-graduação do Einstein, onde eu também trabalho como neurofisiologista. É isso mesmo. Você falou, é isso tudo, isso daí. É isso tudo mais um pouco, É. tá, gente? Vocês vão poder compartilhar. Mas assim, eu acho que o mais importante da gente falar e começar a mensagem é a mensagem da questão do sono, né? O nosso foco hoje é falar do sono e os impactos que a pandemia teve no sono das pessoas. Então, isso é extremamente importante. Então, por isso que quando a gente combinou e a gente falou, vamos dividir em duas partes, porque existem manifestações diferentes, é diferente em cada faixa etária, mas principalmente os mecanismos são diferentes, né? O que acontece em cada situação. Enquanto na umidade exacerba uma questão fisiológica, né? O isolamento social exacerba uma questão fisiológica, na outra idade não. Então vamos começar dividindo a história dos efeitos da pandemia em duas partes. Eu vou primeiro falar das crianças menores, vamos falar dos bebês, né? E assim, você deve também estar recebendo muito em consultório, eu estou recebendo bastante, tanto os meus pacientes que já eram previamente insones e estavam em tratamento, então já começo respondendo a pergunta, criança tem insônia? Tem.
tem insônia, sim. E a segunda E isso parte, tem assim, deixado os pais, né, Letícia? Eu acho que toda essa nova momento e essa insônia das crianças que já tinham e muitas vezes, além de permanecer, também estão demonstrando aí, de repente, até os pais em momento que estão mais juntos em casa, estão demonstrando aí sim. maior observação, né? E então acho que a gente tem essa É, pergunta ainda bem constante, né? exatamente. Acho que não só quem já tratava de insônia, quem já tinha insônia ou familiar com insônia, não só da criança, mas que pode ter desenvolvido. Então, já tem até pesquisas que mostram que o prejuízo maior é dos pais, da família, do núcleo familiar que tem crianças menores, principalmente menores de 2 anos de idade, que realmente muitas vezes a coisa, puxa, tá bem, eu tenho um sono relativamente estável, meu filho também, e a família tá ok nesse sentido, mas com o início do isolamento social e com isso o isolamento todos os indivíduos da casa estão se isolando socialmente. O pai está se isolando, a mãe está se isolando, o filho mais velho, o filho mais novo. Então, isso leva a todo mundo perder suas referências sociais, que são a hora que vou para a escola, a hora que eu acordo, a hora que eu dou a comida, a hora que eu me arrumo para sair de casa para trabalhar. Então, todas essas referências sociais, elas vão sendo perdidas. Se a gente perde uma semana ou duas porque a gente está de férias, facilmente a gente recupera. Mas a gente já está um período longo em isolamento social. Pelo menos aqui em São Paulo, a gente já está, acho que batendo o 3º mês, né? Então, assim, é muito tempo sem prognóstico. Quando é que vai Sim. melhorar? Não sabemos. Nenhum de nós sabe, né? Então, não só a gente não tem um prazo para acabar e a gente está vendo consequências. Então, existe um aspecto muito importante na história da gente determinar sono e quantidade, qualidade, que é entender por que e como a gente dorme. O que Sim. acontece para eu dormir? Eu gostaria de dormir por exemplo, 11 horas da manhã. Eu consigo dormir? Eu durmo por 6 horas seguidas se eu deitar às 11 da manhã e dormir? Eu posso até conseguir tirar uma soneca, mas você consegue dormir o mesmo tempo que consegue de noite? Não consegue, né? Então, existem questões que acontecem no nosso corpo que permitem que a gente durma ou que a gente não durma. Que é um Então, eu vou processo, começar. né, Letícia? Que é muito importante esse processo do adormecimento, como a gente estava, né, conversando Exatamente, ontem, né? exatamente. Esse adormecer, ele tem alguns fatores, né? E eu vou elencar os 3 principais. Tem 3 principais. E aí, já já eu vou falar para vocês o porquê que isso a gente fala na parte que a gente fala de bebês, né? De crianças pequenas. O primeiro processo que me faz dormir, já pegando o gancho no que a gente falou, são essas pistas sociais. Quanto eu tenho de intensidade de luz, quanto eu me expus à luz, os horários da minha refeição, o nosso corpo, não é só o nosso cérebro que entende a hora de dormir, o nosso corpo também avisa. Né? Então, se eu como mais, eu tenho células ali no estômago, no intestino, que vão me sinalizar que eu posso ficar mais relaxado, pode ficar mais descansado. Então, a gente chama que são os receptores, né? Que são as células que vão receber uma informação de comida, de temperatura, se está frio, se está quente. Né? Não é mais gostoso dormir no friozinho do que naquele calor muito quente? Exatamente. Então, esses receptores que recebem as informações que a gente chama de periféricos, eles vão mandar para o meu cérebro dizendo que momento eu estou do meu dia, né? Então, a gente chama isso de processo circadiano. É o que roda no nosso dia, o que nos faz ficar acordados, principalmente de dia, e ficar dormindo mais à noite. Tô até vendo que alguém comentou, é verdade, quando eu janto mais tarde, demoro para dormir, exatamente. São as mensagens que o nosso cérebro vai recebendo, né? Então, são as mensagens, e a gente manda as mensagens através de luz, de temperatura, de alimentação, de sequência de comportamentos. Então, esse é o processo circadiano. E no nosso cérebro, a gente tem uma moléculazinha que ela é ótima nessa parte circadiana, que é chamada melatonina. Isso, tem um monte de perguntas sobre a melatonina, pois Letícia. Já vi. A gente vai falar já já da melatonina. Então, a grande vedete do processo circadiano é a melatonina, se eu fosse falar de hormônios e cabeça, é a melatonina.
Bom, esse é o nosso primeiro processo para adormecer. O segundo processo é o que a gente chama de homeostático. O nome não é muito agradável, mas o que é isso? É o que você cansa. Então, a gente cansa, a gente, durante a noite dormindo, produz energia. Quando é durante o dia, a gente gasta essa energia. E essa energia, ela fica em pequenas moléculazinhas de cansaço. A gente costuma chamar que são as moedinhas que a gente vai acumulando ao longo do dia. Chega de noite, a gente vai lá e entrega para o sono. Toma, deixa eu comprar meu sono. Eu estou cansado o suficiente para dormir. Eu agora consigo dormir. Então, é esse cansaço que a gente chama de fator homeostático. Então, primeiro, os horários, a regularidade dos horários, a ciclicidade do dia. Segundo, o cansaço, né? O terceiro fator é um fator que a gente chama de comportamental. É o quanto o nosso cérebro é acostumado, depois de uma sequência de eventos, a levar a outro evento. Eu vou usar um exemplo para a gente falar o que é o fator comportamental. Existia um cientista há muito tempo que tinha um cachorro no laboratório dele. E aí, todo dia, naquele horário, ele botava comida e fazia tim num sininho. E aí, vinha lá correndo o cachorro, ia lá e comia no sininho. E sempre no mesmo horário. Sempre do mesmo jeito. Chegou um dia, ele se encasquetou. Puxa, será que se eu não colocar a comida, ele vai vir? Ele não colocou a comida, ativou o sininho. O cachorro veio. Mas o mais curioso é que ele veio salivando. Ele não simplesmente veio, ele veio salivando. Então, puxa vida. Então, ele deve ter sentido o cheiro da comida. Eu não vou fazer a comida, eu vou só tocar o sino. Ele veio salivando. A partir dessa ideia, toda a ciência entrou numa história de fatores condicionados. O nosso cérebro se condiciona a uma resposta sem que a gente queira. Então, eu não quero ficar acordado na minha cama, mas eu condiciono. A criança não quer ficar acordada no berço, mas ela está condicionada a ficar acordada. Então, você vê que salivar, ninguém escolhe quando vai salivar, né? Salivar é involuntário, totalmente involuntário. Então, o que a gente chama de fator pavloviano, porque o nome desse cientista era Pavlov. Então, a gente tem 3 fatores. O primeiro fator, a gente já falou, o ciclo do dia, né? O que a gente faz no dia, o que a gente faz na noite, né? E todas essas respostas que o nosso cérebro recebe. Segundo, o nosso cansaço, né? O quanto eu tô cansado ou não tô cansada. E o terceiro é o nosso comportamento. E exatamente o comportamento que a gente não tem controle. É um comportamento que a gente acostuma a fazer. A gente sempre reage do mesmo jeito àquele mesmo estímulo. Então, independente de você querer, é um comportamento condicionado. Então, pode falar. Letícia, quando a gente fala de crianças menores, né, esse comportamento condicionado que você está falando é muito importante, né? Porque a gente, teoricamente, ensina as crianças a dormirem. Pois é, pois é. Na verdade, a questão é, a gente ensina a ficar acordado, a gente não ensina a dormir. Eu sempre digo, e agora aplicando os 3 fatores da criança, aos bebês, a questão é, todas as crianças, a gente ensina a criança a andar. A gente pega na mão e ajuda a andar. A gente ensina a criança a comer. Eu queria que alguém levantasse a mão e me dissesse quem ensina a criança a dormir. Ninguém ensina a criança a dormir. A criança não aprende a dormir. Coitado da criança que ninguém está ensinando ela a dormir. Então, aí entra a parte do condicionado. Então, acontece que muitos dos bebês acabam sofrendo com essa parte do comportamento condicionado. Mas é claro, assim, essa tríade a gente sempre tem que aplicar em toda criança que está com dificuldade de adormecer. Quando a gente chegar por exemplo, a gente está na pandemia. Todas as crianças estão em casa. Elas não estão indo para a rua gastar energia. Cadê meu fator homeostático? Foi para longe. As crianças não estão indo pegar sol na mesma quantidade. Os horários estão irregulares. Porque muitas vezes a própria rotina da criança está totalmente quebrada, né? Porque os pais têm que trabalhar também. Os pais estão trabalhando remoto com a criança em casa sem mais ninguém junto. Então, assim, durante a pandemia, a gente acaba quebrando completamente esse ciclo que a gente podia ter, tanto de fatores circadianos quanto de fatores homeostáticos.
e aí principalmente comportamental. A própria mãe já está cansada, o pai já está cansado. Todos estão cansados também. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente fala assim, mas você tem que ensinar a dormir, mas calma. Todo mundo tem que estar bem para aprender isso, né? E para ensinar isso. Porque às vezes os próprios pais estão sofrendo igual, né? A questão está neles também, né? E é muito importante a gente lembrar do sofrimento maior dos pais de crianças menores, tá? As crianças menores, elas acabam significando mais dificuldade para os pais colocarem esse limite, essa relação. Poxa, eu estou tão cansada, eu quero descansar também. O pai fala, a mãe fala. E para a criança também quer. Então, é bem delicado. É uma questão que está delicada em todos os lados. Está estressando todo mundo, né? E aí, no outro dia, né, Letícia, é uma irritabilidade conjunta, né? Porque a criança está irritada, né? Por várias questões que não teve aí uma noite bem dormida, né? E a família também, porque além de não estar dormindo, está nessa rotina aí com outras funções, com outras também sentimentos negativos, eu falo, né? Porque está surgindo aí sentimentos negativos. Então, eu acho que no outro dia, após uma noite mal dormida, para os pais de crianças menores e crianças, está realmente causando um impacto aí muito grande na rotina diária, né? Dessa criança. Realmente o impacto na criança e no adulto. A gente sempre fala que os transtornos do sono, ou a dificuldade de dormir ou de manter o sono, se manifesta diferente de acordo com a faixa etária e com o gênero. Enquanto o homem adulto sente mais sonolência excessiva, a mulher sente mais fadiga, a criança se irrita. E a gente nunca sabe se aquela irritabilidade é aquele limite que faltou, é o sono que não estava bom. Eu sempre falo, aposta primeiro no sono, que não dormiu bem. Tem vezes até que a secretária na porta do consultório, que já tem idade, ela fala assim, doutora, essa criança acho que não dorme, né? Isso aí, esse choro é de falta de sono. Ou seja, os mais velhos diziam bem isso, né? Da falta de sono, né? Da irritabilidade da falta de sono. Então, acaba criando uma relação muito difícil, que está bastante difícil da gente controlar, né? É claro, eu sempre oriento, para controlar, a gente tem que passar o mapa nesses 3 fatores principalmente. Homeostático, circadiano, comportamental. Qual desses está pegando mais? Não é só o comportamento no geral. Às vezes, por exemplo, você faz uma refeição pesada no final do dia. Não existe uma comida que vai te fazer dormir. Mas se você exagerar, você provavelmente vai ter dificuldade de adormecer, né? E assim, é criança também. A mesma coisa se, por exemplo, você for... tudo bem, a gente vai praticar um exercício físico 8 horas da noite. Vamos colocar na televisão 8 horas da noite, vamos pular um aí desenho aumenta animado. A temperatura corporal toda para aquela rotina que está... Exatamente. Além de tudo, assim, ainda tem aqueles que você, não, eu vou colocar um videozinho para ver se acalma. A gente tem sempre que lembrar que vídeo é luz. E luz é um dos sincronizadores circadianos, né? Principalmente a luz, o feixe de luz azul que entra no nosso olho, bloqueia a liberação da melatonina. E a melatonina que a gente estava querendo que ela viesse, que ela fizesse, pelo amor de Deus, faça seu papel, a melatonina me ajuda a dormir, a gente está lá com a tela bloqueando. E aí fica complicado, né? Aí fica complicado porque a gente acaba a gente indo para um lado e acaba piorando, né? Sim. E, Letícia, esses casos, já que são assim, 3, né, que você falou que a gente, quando vai fazer a anamnese, né, detalhada, aí de como é esse processo do adormecer, essa higiene do sono, o que é de repente no seu dia a dia, metabolicamente, ou na questão, né, de comportamento, quando vai detectar nessas questões, quando a gente vê assim, uma criança, por exemplo, de 0 a 2 anos, quais que são as principais causas de insônia? Né? A gente aí fala do comportamento, onde tem a insônia comportamental. Mas aí, como você falou, não adianta só a questão de comportamento, que eu tenho que ver também os outros 2 fatores que são importantes. Então, assim, de faixa etárias menores, quais que são as principais causas assim que causam uma insônia nesses 3 aspectos que você comentou?
O primeiro de todos é a gente lembrar que a grande maioria das insônias vai ter, se não uma origem, ela vai ter um perpetuador, um fator que faz ela se continuar e se manter comportamental. A gente sempre tem fatores que a gente chama de predisponentes. Então, existe um perfil que vai predispor à insônia. Num geral, na infância, vamos focar na infância, na criança pequena, ele é um perfil de personalidade. É claro, tem crianças que são mais ansiosas, que requerem respostas mais rápidas a seus estímulos, tá? Então, esse é o principal fator predisponente. Então, aquela pessoa é predisposta a ter. A gente sempre fala que não é quem quer, é quem pode ter, né? Então, o fator predisponente. Aí, daí dessa história inteira, a gente vai ter possivelmente, em algum momento da história, um fator precipitante. No bebê pequeno, na criança menor, a grande maioria dos fatores precipitantes são fatores orgânicos. Então, pode ser um refluxo gastroesofágico, pode ser uma apneia obstrutiva do sono, que é difícil, mas acontece em algumas crianças pequenas, principalmente naquelas que têm, que a gente chama de malácia, né? Que tem uma musculatura mais fraca, ou nas crianças que têm algum transtorno neurológico, que tenham hipotonia. Então, elas têm uma facilidade de fechar, colabar a via aérea durante a noite. Então, isso também pode ser um importante fator precipitante. E aí, em cima disso, tudo bem. O que fez ela começar a ter uma insônia foi, por exemplo, um refluxo. Tá tendo bastante refluxo, às vezes cólica noturna, tá tendo bastante. E aí, ela acorda várias vezes à noite por conta desse evento clínico. Tudo bem. Só que esse evento clínico, num geral, com o tempo se resolve, né? As cólicas, num geral, no terceiro mês, a melatonina fica mais estável, ela já começa a melhorar um pouquinho. Os refluxos também, muitas vezes, já começam a melhorar, ou pelo menos aqueles relacionados à alergia à proteína do leite, tudo vão se melhorando. E aí, esse fator orgânico foi embora. Não tem mais um fator orgânico que me faça quebrar o sono. Mas o que eu fazia cada vez que essa criança acordava? Vício de associação. Chorando. Exatamente. Você pegava ela no colo. Aí pegava no colo, tarará, ou dá mamar. Vamos lá, dá mamar, mamar. Dormiu mamando? Calma, deixa aprofundar, que aí eu já boto no berço. Deixa aprofundar. Aprofundou, bota no berço. Passa 20 minutos, acordou. Porque o que aconteceu? O sono à noite cicla. Então, ele cicla das fases mais superficiais, que é a fase não REM, que a gente chama, 1, 2, 3, até ficar mais profundo, onde o cérebro fica mais lento, a gente recupera a nossa energia, vai para o sono REM, entra no sono REM, que é o sono que a gente sonha, que se mexe bastante, e aí a gente, no geral, dá uma acordada, tá? Todos acordamos, bebês, adultos, crianças. O detalhe é que a gente volta a dormir rapidinho e nem se lembra que isso aconteceu. Mas os ciclos acontecem ao longo da noite. Quando eu tô com um bebê assim, eu coloco para dormir, eu espero ele aprofundar, eu coloco lá, esse sono profundo vai acabar. Ele vai ciclar. Na hora que ele ciclar, ele vai acordar. E o que vai acontecer com essa criança? Eu tava no colo da minha mãe, eu tava no peito da minha mãe, que raios eu tô fazendo nesse berço gelado? Mais ou menos isso, só fazendo uma brincadeira, que a criança, que acaba acontecendo com a criança. Então, a gente condiciona a criança a dormir naquela situação. Olha, filho, é assim que você dorme, viu? No colo da mamãe, mamando o peitinho. É isso, é assim. E assim, e de verdade, eu sou mãe de criança pequena. É muito mais tranquilo botar para dormir no peito e colocar. É claro, parece mais fácil, mas o prejuízo no meio da noite é bem pior. Então, o mais comum é que depois de resolvido esses transtornos orgânicos nessa faixa etária, fique o fator comportamental, um fator de associação. Então, associação do sono com um estímulo. Que estímulo é esse, no geral? O leite do peito da mãe, o colo da mãe, o colo do pai, o balancinho, sabe? Aquele chacoalhinho. E aí tem um outro detalhe. A forma que a criança adormeceu de noite é a forma que a gente tem que mais facilmente ela volta a dormir no meio da noite quando ela acorda. Então você faz o mesmo mecanismo. Exatamente. Aí o que vai acontecer? No meio da noite você não tem energia para ficar em pé, pegar no colo e balançar. A gente sempre fala assim, olha, você tem que fazer um comportamento. Depois a gente fez a anamnese, entendeu que os fatores orgânicos podem já estar resolvidos e que a gente está só com um fator perpetuante. Ele que agora tomou conta da insônia. A gente resolveu refluxo, resolvemos todo o resto, ficamos com o comportamento. Por isso que eu sempre falo, não adianta a gente agir no comportamento e não ir atrás de fatores orgânicos. Sim. Ou de fatores que possam ter levado a essa insônia se precipitar.
né? Se a gente não garantir que eles estejam resolvidos. E só um parênteses, isso é particularmente importante nas crianças que têm questões neurológicas, tá? Isso tem que ficar sempre muito claro que o fator orgânico, ele anda muito em paralelo com o comportamental nessas crianças. Nas crianças que não têm, que é a grande maioria, o fator orgânico se resolve e a gente fica com comportamento. E a gente tem que agir no comportamento. E aí, quando a gente age, a gente sempre fala, olha, você vai montar uma rotina à noite, afinal, a gente tem que agir na parte circadiana também, né? Vamos montar uma rotina à noite? Tudo bem, você vai montar uma rotina à noite. Só se lembra o seguinte, quando a criança acordar no meio da noite, você vai ter que fazer aquilo mesmo que você fez no começo da noite. Aí eu brinquei uma vez com o pai, se você quer plantar bananeira no quarto com ele, você faça. Mas saiba que 2 horas da manhã você vai ter que fazer a mesma bananeira. Então, mantenha simples. Mantenha uma rotina simples. Até porque, quanto mais tranquilo é isso, todas as pesquisas mostram, e são muitas pesquisas comportamentais nesse tema, que quanto mais rápido e tranquilo é o adormecer, menor é a quantidade de despertares noturnos. Então, sempre que a gente fala, como é que eu vou começar a fazer, como é que eu vou começar a tratar esse sono do meio da madrugada, doutora? Você está falando do início da noite. Eu falei, não, exatamente. No meio da madrugada, ninguém tem cabeça para criar uma coisa nova ou fazer nada muito mirabolante. O que a gente tem que fazer no meio da madrugada é a reprodução do que a gente fez no início da noite. Então, a gente sempre tem que pensar numa forma muito simples. Se a gente colocar muito banho, etc, etc, é para a rotina pré-sono. É a rotina do relaxamento da casa. Agora, higiene, né? A higiene que a gente chama do sono, né? Isso. E a gente já sabe que sempre que a gente faz a higiene do sono isolada, sem nenhuma técnica comportamental, o efeito dela é muito pequeno, tá? No tratamento. Se eu for tratar, se eu pegar um caso e for tratar uma insônia, para eu tratar essa insônia, a higiene isolada, ela não vai ter muito resultado. A higiene precisa de alguma técnica comportamental junto. Sim. Por isso que muita gente fala, eu tenho muito colega pediatra, fala assim, mas eu oriento a higiene do sono. Falo, sim, mas só a higiene, sem técnica comportamental, já não tem evidência científica de melhora, e na prática a gente confirma isso. Que realmente, se você não fizer técnica comportamental junto, não vai funcionar. A não ser que você esteja fazendo uma prevenção. Aí prevenção é outra coisa. Prevenção, tudo bem, uma orientação geral de puericultura, numa consulta de uma criança que não tenha nada, aí não tem problema. Bom, então isso foram os bebês. O mais comum, isso nos bebês. Quando a criança vai ficando, pode falar. E aí, Letícia, é assim, depois a gente, depois assim, na parte prática, né, nós que trabalhamos com a clínica, a gente já, quando vai ao especialista, muitas vezes já chega um pouco mais caótico o cenário, vamos colocar. E como está hoje, né? Porque nesse voltar a adormecer durante a noite, vai se implementando novos vícios, né? A chupeta, o objeto de segurança que se torna os pais. E muitas vezes a gente tem que, como você falou, iniciar do zero nessa teoria, porque muitas vezes se você não reinicia desse zero, cada dia fica pior essa qualidade e causando mais irritabilidade, inclusive, às vezes, muitas vezes, entre o casal, né? Que começa aí a ter um padrão muito ruim nesse sono. Sim. Acontece bastante de você ter muitos problemas entre casais por conta disso. É muito, muito, muito comum. E o que a gente não pode deixar, a gente sempre tem que deixar muito claro em diferenciar o que é o que nessa história. Ser muito claro com os pais. Isso aqui é um fator que está fazendo isso está fazendo isso. E eu sempre peço para retornar próximo, porque é muito fácil eles repetirem um comportamento anterior. Então, trocar uma questão que não está legal por outra que também não vai estar legal. Sim. Né? Então, aí o que a gente tem que fazer é tentar extinguir. Existem técnicas para a gente fazer isso, claro, comportamentais. Uma maior, que é a extinção sistemática. Vou extinguir tudo e pronto. Mas a extinção sistemática é muito difícil de fazer para os pais. Ela é muito sofrida, porque a criança chora bastante. E muitas vezes essa questão ela pega entre o casal, um quer, o outro não quer, e aí fica traumático para a criança, porque faz pela metade não adianta. Se a gente está condicionando um comportamento, você fazer pela metade não dá certo. Então, o que a gente sempre propõe, num geral, é a técnica de extinção gradual. Isso então, aí. Você extingue um comportamento, mas
muitas vezes, dependendo da faixa etária, você substitui, tá? Então, a gente tira um comportamento e substitui por outro. Ou então, a gente aplica uma outra técnica chamada rotina positiva. Então, você faz uma sequência de rotina para acostumar a criança. Quando você vai aplicar uma rotina positiva, por exemplo, você pode contar com algum fator da criança. Por exemplo, se eu vou aplicar rotina positiva, então eu estou agindo no lado comportamental da criança. Eu vou contar com um favorecimento circadiano e um favorecimento homeostático a meu favor, para não ter que dar remédio para dormir. Sim. Então, por exemplo, eu queria que a criança dormisse às 8, 8h30. Não dorme, de fato, ela dorme às 10. Mas eu quero ensiná-la a dormir. O que eu vou fazer? Eu vou pegar no horário que ela está com sono e fazer a rotina positiva na hora que ela está com sono. Eu não vou fazer às 8, 8h30. Eu vou fazer às 15 para as 10. Porque minha rotina vai ser muito rápida. Então, eu vou fazer rápida essa rotina. E aí, logo depois, a criança já vai dormir. Ou seja, eu vou estar com o fator homeostático a meu favor e circadiano a meu favor. E aí, eu estou agindo só no comportamental. É muito irreal você querer colocar uma rotina desse tipo lá no começo da noite, quando a criança não está com muito sono, tá? Mas aí, deu certo, funcionou. O que você vai fazer? Puxa meia hora. Isso aí. Aí, no outro dia, 3, 4 dias depois, puxa meia hora. E assim você vai fazendo. Então, você consegue aplicar uma das técnicas de uma forma fácil. O que a gente sabe é que na criança menor, rotina positiva, na menor que eu digo, não no bebê, tá? No bebê, no geral, extinção gradual é melhor, tá? Mas quando você vai colocar rotina positiva, é na criança um pouquinho maior, de 1 ano a 3 anos de idade, tá? Por quê? Porque é uma fase que entra um outro fator, que é o fator da resistência em ir pra cama. Sim. Aí, aquela criança que na hora de dormir, chuta, inventa tudo, cai a casa, tô com fome, tô com sede, quero uma água, quero não sei o quê, tô com dor de barriga, tô com dor de tudo, e tudo vai a dor de tudo. E aí, nesse ponto que a gente precisa ter muito cuidado. Então, por isso que a gente tem que pegar na hora que a criança, que o fator homeostático vai gritar, aí vai, é agora que eu vou botar a rotina positiva. E depois você vai puxando. Então, você sempre tem que entender, quando você vai fazer uma anamnese, você tem que destrinchar esses fatores. Fator homeostático, fator circadiano e fator comportamental. Onde eu preciso agir mais? Nesse. Quem eu tenho ao meu favor? Esse, ou nenhum. Tá uma bagunça. Aí fica mais difícil. Mas você tem que sempre pegar qual fator você tem a seu favor, qual fator você tem contra você e tentar fazer uma equação para encaixar a técnica, fora a técnica, para aquele perfil da criança também, né? Lê, no que você está falando, surge uma pergunta aqui. Na extinção, a criança não aprende a dormir sozinha, ela simplesmente desiste de chorar? Seria isso? Não. Assim, é o seguinte, essa extinção, a gente tem duas formas de extinção, como eu falei. A gente tem a extinção sistemática, é aquela que chora até dormir. E tem a extinção gradual, que é essa que eu estava falando. Deixa eu falar primeiro da extinção sistemática. A extinção sistemática é aquela do tal do deixa chorar. É a técnica que todo mundo fala, padrão ouro, mas ela é extremamente pouco usada hoje em dia. Tem resistência dos pais, porque vocês têm que, como a gente estava falando, é comportamental, a gente tem que ser muito sistemático, tem que fazer sempre igual. Não é todo pai que quer simplesmente deixar chorar, tá? Existem já muitas pesquisas comprovando o efeito psicológico de você fazer isso ou não, que não tem efeito deletério para a criança, tá? A criança que passou por essa questão, que foi colocada sob um protocolo de extinção, os pais quiseram colocada, ela não tem efeito nem de curto, nem de médio, nem de longo prazo, tá? Nenhum efeito psicológico. Isso é mais de um trabalho feito, publicados em revistas de grande impacto, como a Pediatrics, que é a mais importante dentro da pediatria. Então, se optar por ela é uma técnica cientificamente comprovada. Mas não se faz extinção sistemática simplesmente abrindo a porta do quarto, botando a criança no berço e fechando e deixe chorar. Não é assim que se faz uma extinção sistemática. Como a gente faz? Então, não é que a criança desiste. Não é assim que a gente já adormeceria, ou seja, que a criança está com sono, a gente tem fator circadiano a nosso favor, fator homeostático a nosso favor. A gente já tentou colocar lá, então a gente vai colocar um limite na criança. Então, olha, filha, não adianta você chorar. Mamãe está aqui, mas a mamãe não vai te pegar.
Mamãe Sim. e papai estão aqui. Você está protegido, mas nós não vamos te pegar. É assim a extinção. Não é simplesmente, eu quero hoje que meu filho durma às 8 da noite, ele dorme todo dia meia-noite, mas hoje eu quero às 8, eu vou trancar o quarto, trancar lá e fechar e deixar chorar. Não é assim. E fora, a gente prepara a família e a criança 1, 2 semanas antes. Afasta os fatores circadianos, afasta os fatores homeostáticos, a gente afasta todos esses fatores. Quando a gente afastou, tratou, acostumou a casa, acostumou o dia, um parêntese, transtorno do sono não é do sono, é de 24 horas, então você tem que fazer o dia inteiro, deu tudo certo, ele está estavelmente dormindo mais ou menos naquele horário, mas ainda resiste naquela hora, ainda é mais ou menos uma briga, aí você pode começar a fazer o deixa chorar, tá? Que assim, não estou advogando em favor nem contra. Existem pessoas que querem para os seus filhos ou não, e ele é seguro em termos psicológicos, tá? Então, essa é Sim. uma questão. O que a gente mais usa é a extinção gradual. O que é Não, isso? isso A aí. gente vai entender qual é o esquema da criança. Ah, ele quer dormir no colo, com um balanço e com uma música, depois do mamar, etc, etc. Então, a gente vai... Ela tem um monte de fator de associação para dormir que não tá legal. Você vai tirando um por um. O primeiro que você vai tirar, o primeiro de cara que eu tiro é o peito. É o peito. Peito é alimento, é carinho, é amor, mas não é sonífero. Peito não é sonífero. É carinho, é amor, é tudo. Menos sonífero, menos fazedor de dormir. Eu brinco que o peito não é Rivotril. Então, Sim. tá lá, o peito, a criança tá lá, dormindo, e dorme no peito, mamando, comendo. Quem dorme comendo? A gente dorme comendo? Isso, gente, por favor, não estou falando de recém-nascido. Cortem o recém-nascido dessa história, tá? Amamentação e recém-nascido é um outro capítulo. 3 meses É para livre cima. demanda, né? Até a gente Exatamente. sabe disso, até 4 Exatamente. meses, pelo É, menos é. aí. E a gente vai falar de... Quando a gente está falando de insônia, a gente está falando de acima de 6 meses de vida. Eu não falei antes, é só para ficar mais claro. Então, acima de 6 meses de vida que a gente está falando das insônias, tá? Antes disso, a gente não chama de insônia. Mama o que quiser. Aí a questão é, a primeira coisa você tira o peito. O que eu costumo falar para as mães, ó, vamos fazer o seguinte, nessa semana a gente não vai fazer nada, a gente vai tirar o peito de associação, que é o mais difícil, porque tem toda essa questão afetiva, né, e tem o hábito, etc. Então, o que a gente faz? Olha, ele tá mamando, você tá vendo que ele está dormindo, não tá mais comendo, lentamente, delicadamente, puxa o bico do peito. Para ele não, aí vai acordar. Quer comer, come, continua mamando, não tem problema. Você está notando que ele está fazendo outro uso do peito, puxa. Aí puxa um pouquinho. Só quando está fazendo outro uso do peito. Só isso, tá? Se não, deixa mamar o quanto quiser mamar, tá? Essa é a primeira que a gente desassocia. Depois, a gente vai fazendo as outras associações. A gente desassocia o colo. Às vezes, se ela balança e deixa no colo, eu falo assim, ó, por essa semana você só vai não balance. Deixe no colo, mas não balance. Na outra, você não vai deixar no colo. Tá vendo que tá começando a adormecer? Botar no Põe no berço. berço. Ah, acordou, volta. Adormeceu? Põe no berço. Acordou? Volta. Então, a gente vai cada vez tirando um elemento de associação, a gente vai extinguindo. Então, essa é a extinção gradual. Que essa Sim. é mais trabalhosa, demora um pouquinho mais, mas ela também é muito efetiva, né? Vai depender do grau de disponibilidade dos pais. Eu habitualmente pinto o terror na consulta. Eu falo, não vai ser fácil, não vai para o quarto esperando que em 15 minutos você vai fazer ele dormir, você vai demorar 2 horas para fazer ele dormir. Mas assim, os pais que vão preparados para a guerra, eles se saem bem. Mas os pais que vão querendo terminar logo para dormir, para assistir uma série correndo, não. Não vai Então, dar. assim, esses que vão preparados para a guerra acabam rapidinho, em 2 semanas conseguem resolver. Mas os que vão querendo descansar demora um pouquinho mais. Porque fica frustrado, né? Tá cansado, já deu Tá vezes que querendo você uma resposta cansasse. imediata, né? E eu Então, acho, né, Lê, importante porque, assim, na verdade, a gente, para falar de insônia, não tem como não falar isso, dessa toda fisiologia, né? Então, por mais que o é, impacto da insônia está ocorrendo, nós temos que pensar que nós precisamos fazer essa questão da identificação, como também a questão do comportamento, como agir. Agora, eu sim.
Tô vendo assim que tá o tempo correndo e tá cheio de questionamentos, como elogios, claro, doutora Letícia, maravilhosa. Nós vamos voltar depois, espero que tenha falado da melatonina também. Nas crianças, que aí depois aí eu acho que nas mais velhas a gente já entra com reforço positivo, que já perguntaram como fazer o reforçador. Nas crianças pré-escolar e escolar, já vi também o questionamento da importância do sono com o aprendizado, Sim. né? E também aí eu acho que vai falar um pouquinho mais do reforçador positivo. Nessa faixa etária, aí o que nós identificamos, né, como esses fatores que causam aí esse sono de ruim qualidade, uma sonolência excessiva que vai afetar um sono insuficiente que vai ser no mais velho, né? Uhum. Que hoje nessa idade, então, dos mais velhos, um pouquinho, que você também da insônia pode nos orientar, Letícia? Olha, do mais velho, os mecanismos de insônia são um pouquinho, são também comportamentais, principalmente comportamentais. Toda insônia na infância e adolescência é principalmente comportamental. A adolescência tem só um pouquinho, um detalhe fisiológico a mais, mas essa questão comportamental é extremamente importante. É claro que ela vai se manifestar de forma diferente. Enquanto no bebê, esse sono entrecortado e essa associação, geralmente com algo das mães, na criança maior, começa a entrar os medos noturnos, né? E aí alguns pesadelos, o transtorno do pesadelo começa a ficar um pouquinho mais claro. Então, começam a entrar os medos noturnos, mas principalmente nas um pouquinho menores, 3, 4, 5 anos, a resistência em ir para a cama. Então, a criança faz de tudo para não ir dormir, né? E aí inventa um monte de coisa, algumas obviamente são reais, outras são invenções para realmente ganhar a briga de não ir para a cama. É uma questão que sempre acontece, que num geral acontece. Esses são os mecanismos principais, né? Então, que vão acontecendo na criança quando vai ficando maior. Quando chega a adolescência, aí a gente tem toda uma outra pressão social maior. Eles já têm seus próprios dispositivos eletrônicos, eles usam à noite, então aquela história do feixe de luz azul que eu falei, de bloquear essa via que vai fazer a liberação da melatonina, bloqueia mesmo, então, e eles... Qual é a hora que o adolescente mais fala com seus amigos e tudo? É no final do dia, de noite. Então, ele tem esse bloqueio maior. E o adolescente já tem, de forma fisiológica, um atraso na liberação da melatonina. Então, já é sabido que as crianças, que os adolescentes atrasam em até 2 horas o pico de liberação. Não é nem o início, é o pico de liberação da melatonina. Então, esse pico de liberação da melatonina mais atrasado vai fazer com que o ciclo circadiano dele é como se ciclasse mais tarde. Além disso, na adolescência, eles têm uma resistência maior ao cansaço. Então, a gente fica cansado, a gente fica sonolento, né? Fica mole, fica fadigado, etc. O adolescente resiste mais ao cansaço, ainda mais no final do dia. Então, o que acontece? O adolescente que passa o dia dormindo na sala de aula, quer dormir de tarde ou dorme de tarde, quando chega de noite está ligadaço. Quase que paradoxal, né? Num horário tá uma coisa, no outro horário tá outra coisa. Mas é fisiológico, a resistência deles à adenosina, que é essa molécula do cansaço, é maior. Então, eles resistem mais ao cansaço, eles têm todas as questões sociais, né? De, poxa, eu tô conversando com um amigo, tá muito legal a minha conversa, ou jogando um jogo, né? Tem a questão social, tem a questão da intensidade luminosa que eles têm, e que eles são mais sensíveis do que nós, adultos. Assim, a nossa sensibilidade vai reduzindo ao longo do tempo, né? Da vida. O bebê é mais sensível, a criança um pouco menos, o adolescente um pouco menos, o adulto menos ainda. Ou seja, ele é mais sensível do que nós à luz, né? Se já faz mal pra gente, imagina para adolescente. E aí, soma-se a isso a melatonina mais tarde. Aí pronto, aí a tempestade perfeita, como a gente nos artigos estão, a tempestade perfeita está montada para que o adolescente não consiga dormir tão facilmente naquele horário. E nossas escolas começam 7 horas da manhã. E aí a gente tem um bando de adolescente sonolento até a hora do recreio, até o meio da escola, com um rendimento escolar baixo. Tem um trabalho muito interessante que vai ser publicado ainda, que na Califórnia eles atrasaram em meia hora o horário de início de aula, e o aumento das notas das crianças, dos adolescentes, só dos adolescentes, tá? O aumento da nota deles foi significativo, e a única mudança que aconteceu foi aumentar em meia hora o início da aula, atrasar em meia hora o início da aula. Esse trabalho deve estar para ser publicado,
Então, assim, é extremamente importante a gente entender o quanto a privação de sono priva a gente também da atenção. Porque Sim. se eu tô com sono, eu tô lendo um trabalho, o meu cérebro está mais ocupado em me manter acordado do que em me manter atento. Isso é uma atividade primária, né? O acordado, antes da atenção. Então, acaba que parece um quadro de desatenção, é um quadro de desatenção, mas secundário é um problema do sono. Não É uma primária. questão não primária, não, por exemplo, um TDAH, de predomínio desatento, né? Assim, pode acontecer, óbvio que as coisas podem coexistir, né? Isso não é isso que a gente está falando, mas a gente sempre tem que pensar nos mecanismos de sono, quantidade de sono e tempo de sono que os adolescentes e crianças maiores estão tendo com relação ao aprendizado. Isso porque a gente só falou um detalhe do aprendizado, que é a quantidade de sono, que é os nossos adolescentes privados de sono, eles não dormem, né? A gente não está falando da ciclicidade, da saúde do sono em si, por exemplo, se não tem apneia, se não tem sono interrompido, se não tem parassonia. Isso daí na interferência do aprendizado, porque algumas fases do sono têm relações com aprendizados específicos, né? Aprendizado motor, aprendizado de línguas e etc. Então é extremamente importante a gente pensar no sono junto com o aprendizado da criança e do adolescente. Agora, Letícia, nessa rotina, né, a gente vê que os adolescentes, então, eles aí aderiram a uma rotina ainda, muitas vezes, não saudável, né? Essa questão de dormir mais tarde, e muitas escolas aí estão iniciando as aulas online em horários normais, né? Algumas, a gente estava até conversando, aí em São Paulo, acaba o tempo do transporte sendo É, economizado aí, e a gente tem que orientar essas questões também do metabolismo, que eles têm um atraso de fase do sono, eles têm uma tendência a querer dormir mais tarde, acordar mais tarde, mas o procedimento, né, por nós sermos um país equatorial, nós não temos essa cultura, e também uhum. fica com o sono que a gente estava conversando sobre a sonolência, que a criança fica com sono insuficiente, o adolescente, como muitos adultos, com sono insuficiente, é, né? é. Exatamente. Assim, o transtorno de sono mais comum na sociedade hoje em dia é a síndrome do sono insuficiente. Ela é mais comum do que a insônia. Mas, obviamente, a gente não tem números disso. Isso muitas vezes não chega a ser uma queixa, não tem censo estatístico sobre isso. Assim como a gente tem poucos sobre a insônia, se a gente sabe que na cidade de São Paulo, 30% das pessoas têm apneia obstrutiva do sono, e ele é o terceiro mais comum transtorno do sono, se insônia é mais do que 30%, e sono insuficiente é mais do que isso. Então, a gente tem muita gente com sono insuficiente, muita gente dormindo pouco. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que tomar atenção. Se eu pudesse dizer um mundo ideal, o mundo ideal é que a criança e o adolescente pudesse acordar mais tarde ou então ter turnos de aula à tarde, tá? Ter turnos de aula que começassem 9 da manhã. Eu entendo que é difícil, porque hoje em dia as escolas têm turno da manhã, tarde e noite. Então, eles fragmentam o horário em três. E se você começar mais tarde, você não vai conseguir, então não tem aproveitamento de sala de aula. Tem toda uma questão econômica nessa história social, porque o adolescente tem que ir para a escola na hora que o pai vai trabalhar, então é bem complicado, né? Não é uma equação simples de se resolver. Mas se a gente fosse falar o mundo ideal é que as aulas começassem mais tarde, né? Ou que assim, se desse preferência para o turno da tarde ser dos adolescentes, o contrário do que é. Né? Hoje em dia, o menor estuda de tarde e o adolescente só tem aula de manhã. A maioria das escolas não tem Tem turno ensino médio de de tarde de manhã. ensino médio, exatamente. Então, talvez isso seja algo mais palatável, mais factível na nossa realidade, né? É algo a se pensar, então é algo que a Associação Brasileira de Sono sempre fala bastante, tenta agir bastante isso frente ao MEC, ao Ministério da Saúde, que obviamente o foco agora é outro, mas assim, sempre se tenta uma interlocução nesse sentido. Agora, se você tem condições e o adolescente consegue dormir um pouquinho mais cedo, seria o ideal, né? Mas vai ser mais difícil, a gente sabe. A gente vai ter que contar muito com o componente comportamental e a habituação. Lembrando que a gente está indo contra um componente circadiano, que é a liberação atrasada de melatonina.
Então, a gente sempre vai ter um pouquinho de briga do relógio, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso daí. Em alguns casos, a gente, dependendo do grau de sonolência, porque tem pessoas que têm uma necessidade de sono maior, que é uma outra questão, quanto cada um de nós tem de necessidade de sono, isso é individual. Isso é pessoal e intransferível, eu falo, não é uma senha que você distribui para todo mundo. Ah, eu durmo 6 horas, você quer minhas 6 horas? Não. Não, e Cada tem um os tem dormidores, 5 horas. né, curtos e longos. Curtos e longos, Então, existe exatamente. aí toda, né, como disse, peculiaridade de cada um. Exatamente. Quando você vai entrevistar e conversar uma pessoa nesse sentido, você tem que passar por todos esses, né? Você tem que entender todos esses fatores. Então, quando você começa a entender, poxa, eu tenho um dormidor longo. Um paciente que eu atendi ontem era um dormidor longo, ele precisa de 12 horas. Fez actigrafia em tempo prolongado, em férias e etc. E ele tem um débito de 3 horas por dia e é adolescente. Né? Então, imagina a desgraça que não é a vida, que tem que acordar cedo, mas ele só consegue dormir mais ou menos 2 horas da manhã, mas se deixar ele dorme também até 2 da tarde. Né? Então, Aí faz as imagina, para 12 ele. horas. Pois é, ele faz às 12 horas. Então, nesse caso, em alguns casos assim, dependendo da necessidade de sono da pessoa, a gente orienta algumas sonecas programadas, nos horários que são circadianamente favoráveis, como após o almoço. Então, depois do almoço, o perfil, o nosso gráfico homeostático circadiano, ele casa um momento bom. Então, a gente deixa tirar uma soneca para poder gastar um pouquinho daquele cansaço, que para ele é muito, para ele poder aguentar e dormir no outro horário. Às vezes a gente usa essa estratégia para tentar tratar se a gente não consegue modificar tantos fatores ambientais. Mas é uma questão difícil, porque é uma questão social também, né? Social de horário dos pais, de horário das crianças, dos adolescentes, que a gente tem que tentar encaixar todo mundo nessa mesma equação. E Letícia, aí que a gente pode falar um pouquinho, né, do atraso do sono, e também eu acho que tem muitas mães de crianças menores que vêm com essa pergunta: quando a gente usa melatonina, Letícia? Me, Melatonina. me orienta, assim, porque eu acho que atraso de fase é uma questão que muitas vezes aí a gente tem, né? Muitas vezes a questão da indicação, e aí sempre existe essa questão de quando usar melatonina, usar melatonina. Oi. Cortou o finalzinho, mas eu entendi que o negócio é melatonina, né? Sim. Bom, é o seguinte. Se eu pudesse fazer um slogan de campanha, é melatonina, produza a sua, não compre na farmácia. Sabe? Aprenda a produzir a sua, como produzir a sua. E primeiro vamos para o outro lado. O primeiro ponto é para quando e para quem a melatonina é indicada. A melatonina é indicada para pessoas, por exemplo, que vão fazer viagens longas, passar vários meridianos, e aí, passando esses meridianos, o nosso corpo, o nosso relógio endógeno, vai se dessincronizar com o relógio do meio. Então, se eu estou num sincronismo, os meus hormônios, porque tem que lembrar que a melatonina ela não é sozinha. Junto com ela vem grelina, leptina, insulina, cortisol de manhã. Então, é um monte de hormônio que vem carreado junto com a melatonina, que são os hormônios circadianos, né? Os hormônios com liberação circadiana, tá? Então, mexer na melatonina não é só mexer na melatonina, a gente tem todo mundo junto. Então, quanto mais natural a gente for, melhor nesse sentido. Se eu tô falando principalmente de crianças e adolescentes. Quando eu vou fazer uma viagem transmeridional, eu vou para a Europa, vou para o Japão, eu vou passar mais de 4 fusos horários, vou passar bastante, o meu corpo desincroniza com o meio, tá? Por isso que é um cansaço diferente, é um cansaço que não é um sono, né? Você demora 2, 3 dias para acontecer, não é um sono, não é uma quantidade de horas de sono. O teu corpo está liberando hormônios e está entendendo que o horário é um e o meio tem outro horário. Então você está desincronizado, é o que a gente chama de cronorruptura. Você está rompido cronologicamente do tempo que você está. Nesse caso, a melatonina é um ótimo sinalizador interno. Ela vai sinalizar para a gente que naquele horário, que naquele lugar que eu tô, olha, corpo, você está em tal horário. Então, nesse horário, nesse caso, ou seja, no jet lag, você pode usar melatonina. É requerido que use. Ou as pessoas que têm um ciclo endógeno circadiano, que tem uma genética para esse ciclo endógeno, tem essa genética circadiana para ciclar diferente de 24 horas.
Então, esse também, eu preciso avisar ao meu organismo que está na hora de dormir. Então, a gente já tem, qual é a principal função da melatonina? Sincronizar a gente com o meio, tá? Isso é para onde a melatonina é importante. Então, ela sincroniza. E para isso, ela é usada em doses muito baixas, doses bem baixinhas, porque ela só dá um pushzinho para eu produzir a minha, para eu puxar a minha curva e fazer naquele horário. Então, eu vou fazer minha melatonina dependendo da luz e de como está a minha harmonia hormonal. Eu vou fazer essa melatonina, mas a minha curva vai subir em tal horário com a ajudinha desse pouquinho de melatonina a mais, que é uma miligramagem super baixa que a gente dá. Então, aí a gente faz uma sincronização do corpo fisiológico com o meio. Essa é a grande função e é onde a melatonina é muito boa. Tá? É maravilhosa. Até em síndromes neurológicas, que há uma desincronia total, quando você coloca melatonina, a criança muda e o ciclo muda. Então, essa é a função da melatonina. Existe uma função secundária, que é a função que a maioria das pessoas usa, que é a função sedativa. A melatonina para me fazer dormir. Quando a gente está na função sedativa da melatonina, a gente precisa usar doses bem mais altas. Tá? As doses precisam ser mais altas, são esses comprimidos maiores que a gente compra muito em farmácia e coisa assim, são doses bem mais altas da melatonina. Quando a gente vai fazer essas doses mais altas, procurando uma sedação, a gente sempre tem que se lembrar que sedação para a melatonina é meio meia boca para sedação. Ela ajuda num primeiro momento, num segundo, mas depois não. Agora, na questão, assim, eu tô vendo que tem umas perguntas sobre TEA, eu já vou falar, meninas, sobre TEA, porque TEA é extremamente importante. Mas na questão sedação, ela não é muito boa. Então, usar melatonina como sedativo pode funcionar por um tempinho, mas depois não funciona mais. Então, isso realmente tem que ter muito cuidado na hora que a gente vai usar a melatonina com esse objetivo. Com relação ao TEA, é um capítulo à parte nessa história. A criança com TEA, ela tem uma sensibilidade à luz muito maior. Não só à luz, né? Ela tem sensibilidade muito maior, né? Uhum. E a questão essa sensibilidade dificulta a liberação natural de melatonina. Então, para o TEA, a melatonina é muito boa. Tá? Então, a gente usar melatonina na criança com TEA, que tem dificuldade de dormir, ou cuja ciclagem circadiana tende a desordenar, a depender dos estímulos, né? A criança acaba liberando mais cortisol, fica mais excitada, mais animada, e cortisol bloqueia a melatonina, então eles são antagônicos. Aí sim, nesse caso, usar a melatonina é muito bom. Tem muita criança que fica muito bem com TEA e melatonina, tem muita pesquisa nessa linha. Eles acabam usando uma dose intermediária, nem é a dose alta, que é sedativa, nem a dose baixa, cronobiótica. Primeiro você tem que entender a questão do TEA que está acontecendo, né? Se essa sensibilidade ou não, fazer os ajustes circadianos e homeostáticos se necessários, e aí você coloca a melatonina. Mas melatonina no TEA, sim, é o capítulo que dentro da infância e adolescência a gente acaba usando mais. E algumas outras questões endógenas mesmo, neurológicas, que a gente pode acabar usando também, né? A gente pode abrir mão da melatonina em outras situações. Mas, no geral, usar a melatonina como sedativo para dormir ou coisa assim, sem considerar esses outros fatores, assim, é quase tapar o sol com uma peneira que não vai ajudar sempre, né? Não vai ser sempre a mesma coisa. E aí tem só uma parte que existem outras funções da melatonina, antioxidantes, etc, etc. Existem pesquisas correndo nesse sentido, com relação à gordura marrom, relações endócrinas, né? Não diretamente do sono, mas assim, ainda não se recomenda o uso aberto. Assim, olha só, eu acho que a gente vai precisar de uma segunda live, porque nem umas questões aqui nós não entramos. Mas nós vamos agora ter que encerrar, porque ela reinicia em 1 hora. Então, eu queria, assim, eu tô com outras questões aqui não respondidas, desfraude, mais questões do pesadelos. Dependendo, a gente já marca realmente um novo momento. Mas eu queria agradecer você imensamente por compartilhar todo o seu conhecimento. E ter sido tão proveitoso para todos nós. Muito obrigada, Lê. Ai, que bom. Espero que tenha entendido, que tenha ficado claro. Ó, já está aqui, merece outra live. Olha, eu vou solicitar mesmo, porque ela é fantástica. Muito obrigada. Ai, obrigada. Tá? Obrigada, gente. Obrigada, Francine.
Obrigada a você pelo carinho e em breve a gente vai pedir um bis, então, a você. Tá Obrigada, bom, tá Letícia. bom. Boa noite. Tá bom, boa noite. Beijo para todos. Beijo, querida. Beijo, tchau.